Primeiro, a cobra falou. Meu Deus, tem uma cobra falando comigo. Alguma vez você já se perguntou qual a origem do mal? Qual a origem de toda essa maldade, de todas essas enfermidades, essas coisas ruins que acontecem no mundo? Pois é sobre isso que eu quero falar hoje com você. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Identidade para as Nações. Eu sou a Maria Alves, para quem não me conhece, e hoje eu vou contar a história que se encontra em Gênesis 3, que é a origem do pecado, a origem do mal e de todas as coisas ruins no ser humano. O mal ele já existia aqui na Terra, no mundo, né? Eu vou te explicar um pouquinho melhor nesse vídeo. E eu vou contar a origem do pecado, a origem da entrada do pecado no ser humano. Se você assistiu o capítulo 1 e 2, né, eu vou deixar aqui nos cards a origem de Gênesis, né, do livro de Gênesis, onde eu conto vários detalhes sobre o livro em Gênesis como um todo, né, do capítulo 1 e capítulo 2, que se trata da criação de Deus. Só que, né, a gente fica pensando muitas vezes, né, tipo assim, se o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, por que ele comete tanta maldade, tantos crimes, tantas coisas ruins? Por que existe enfermidade, doença? Se Deus é bom, se Deus é amoroso, se Deus quer o melhor para a sua criação, por que ele permite tanta maldade no mundo? Sim, isso tá na Bíblia também. Mas eu vou ler um pouquinho para que você entenda o contexto do que eu tô falando aqui. A serpente, que aqui existem várias especulações do que seria essa serpente, tá? A gente já começa falando aqui que a serpente ela era mais astuta do que todos os animais do campo que Deus tinha criado, tá? E aí, se você viu a novela Gênesis, né, a serpente que mais parecia uma lagartixa ali no começo, ela tinha pernas, tinha patas, ela era bem bonitinha, né? Ela não metia medo em ninguém. Só que aqui fala que ela era astuta, e aí eu vou te explicar mais pra frente o porquê você deve pegar assim, né, prestar atenção nisso. Tá, ela perguntou pra mulher, ela falou: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Então, aí já começa as tretas. Por quê? Primeiro, existem várias maneiras assim de se pensar esse versículo, né? Primeiro, a cobra falou, né? Aí, quando eu era criança, algumas vezes eu escutei algumas pessoas falar e eu achava que antes do pecado os animaizinhos todos falavam. Imagina, gente, que legal seria se realmente isso fosse verdade, seria muito legal, né? Tipo as crônicas de Nárnia, né? Que tipo assim, os animais falam. Então tem essa possibilidade de que os animais falavam antes do pecado. Mas também tem outra possibilidade, que é que Satanás meio que entrou ali na serpente e usou a boca dela para falar. Só que é muito estranho, se nenhum animal falava, como é que a mulher não se assustou, né? Tipo, de meu Deus, tem uma cobra falando comigo, do nada, e ela simplesmente respondeu a cobra. E tem uma terceira possibilidade, que é que Satanás estava, que é bem o que aparece na novela Gênesis, né, que Satanás estava ali de trás, na verdade, em nenhum momento a serpente falou, só que ele usou ali ela como se fosse uma ilusão para a Eva imaginar que aquela serpente estava falando com ela para ela não se assustar, porque na verdade era um demônio, né, que estava falando com ela. De qualquer maneira, aquela cobra não estava sendo usada por Deus, e sim pelo capiroto, tá? É isso que é o mais importante de saber. Só que olha só a sutileza da sacanagem que a serpente pergunta para ela. É verdade que Deus não deixa você comer nenhuma fruta, nenhum fruto de nenhuma árvore? Tipo assim, ela começa meio que querer já, tipo, a serpente sabe o que Deus realmente falou para Adão, que não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal que estava ali no meio do jardim. Era a única árvore que não se podia comer. Até mesmo a árvore da vida que estava ali ao lado se podia comer. Em nenhum momento Deus fala que não podia. A única proibição era comer do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque quando comesse, os homens conheceriam a maldade, o mal. Porque se você reparar, os homens, né, Adão e Eva, já conheciam o bem. Então, se comesse desse fruto,
não teria por que comer para conhecer o bem se eles já conheciam. Então, a única diferença seria que eles conheceriam também o mal. Então a Eva explica, né, que não, a gente pode comer livremente de qualquer árvore do jardim, menos dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas é muito interessante, né, se a gente refletir, a gente pensar primeiro o que a Eva estava fazendo ali perto. Por que você vai ficar perto daquilo que te tenta? Se uma hora, tipo, você vai cair em tentação. Então, assim, se aquele negócio vai te levar pro pecado, vai te levar de alguma maneira a algo ruim, foge, corre, sai para longe. Se nenhum animal falava, muito provavelmente não foi a primeira vez que Eva estava conversando com a serpente. Aí isso nos leva, né, a vários questionamentos. Onde estava Adão que não estava ali fazendo companhia para Eva para que ela precisasse conversar com uma cobra? Então, muito provavelmente, de maneira muito sutil, a serpente foi aos pouquinhos falando. Uma vez eu escutei um pastor falando que muito provavelmente ela foi tipo assim, ó, um dia ela falou, Eva, né? E aí a Eva se assustou. E aí depois, tipo assim, meu Deus, por que tem uma cobra falando comigo? Mas aí depois, com o tempo, ela foi, tipo assim, aos pouquinhos. E quando vê, estavam em altos papos, né? A gente, como mulher, nós precisamos conversar, nós precisamos estar ali, né, em companhia, o ser humano precisa socializar. E a mulher, ela é comprovado cientificamente que a mulher fala o dobro, se eu não me engano é o dobro, do que o homem. E é uma necessidade que nós temos e nós somos assim. Na verdade, Deus, ele em nenhum momento ele falou para Eva, ele falou para Adão. E Adão passou essa informação para Eva. Ó, não é para comer desse fruto. Então a gente não sabe de que maneira Adão passou, se Adão passou da maneira certinha, tipo assim, não pode nem chegar perto, nem tocar, né? Então a gente não sabe por que Adão estava ali ausente naquele momento. Não estou tirando ali a culpa, a responsabilidade do pecado da Eva, mas é de se pensar, né, gente? Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, tá? Porque a serpente, ela sabia, né, tipo, Satanás. Eu vou chamar de serpente, mas vocês vão entender, tá? Quando eu falar serpente, eu estou falando ali do inimigo, do capiroto. Ele sabia que não ia ser uma morte instantânea, não ia ser uma morte física, não a princípio. Porque, a princípio, o ser humano era um ser eterno, em outras palavras, era imortal. Né? Se você reparar, até hoje, o ser humano, ele anseia pela imortalidade. E a morte nunca é algo natural, nunca é algo assim que, mesmo que nós saibamos que um dia todos vão partir, é algo que nós não conseguimos aceitar, que o nosso cérebro simplesmente ele não foi feito para entender ou para aceitar essa realidade, porque realmente não é algo natural para nós, não faz parte da nossa essência. Nós fomos feitos seres eternos, seres imortais, né, no caso. Só que com isso, o ser humano, ele passaria a morrer, a ter enfermidade, a ter todas essas coisas que até então Adão e Eva não conheciam, porque eles não conheciam o mal. Né, a serpente ali engabelou, né, falou assim, não, você não vai morrer não, é porque você vai se tornar igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Eu acho muito interessante, né, eu já ouvi algumas pessoas falando, se eu não me engano, foi o Douglas Gonçalves do Jesus Cop, que por que a Eva se interessou em se tornar igual a Deus se tá escrito ali, né, em Gênesis 1, Gênesis 2, que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, assim, nós já éramos semelhantes a Deus, nós já éramos a imagem de Deus. A gente não precisava ser mais ainda, porque nós já somos a imagem e semelhança de Deus. Então, a única diferença seria que nós conheceríamos o mal também. E Deus nos criou sem conhecer o mal, gente. Vocês têm noção que era um mundo perfeito. Era um mundo. Era perfeito em todos os sentidos, né? Então, imagina agora na sua cabeça um mundo perfeito, sabe? Foi isso que Deus criou para nós. E a Eva se sentiu tentada porque, na verdade, ela não entendeu a sua identidade. Porque se ela entendesse que ela já era igual a Deus, ela não era em questão de ser um Deus ou de ter
todo o poder, ou essas coisas e tudo, né? Que foi o que Satanás desejou e por isso ele caiu. Só que nós já fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Aquilo que tanto Satanás desejava, nós já temos dentro de nós, que é essa imagem e semelhança. Nós não precisávamos de mais nada para sermos assim como ele, sabe? Só que, de certa forma, ali, ela meio que desejou o poder, talvez, né? Talvez aquilo que habitou em Satanás, aquela inveja, aquela ambição de usurpar o trono de Deus, né? Adoração, enfim. Não sei, talvez tenha sido isso ali que ela desejou, ou ela talvez não entendesse quem realmente era, porque ela já tinha sido feita a imagem e semelhança de Deus, então ela viu que aquele fruto era desejável. Eu acho muito interessante a maneira que fala aqui. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Fica um pouco estranho pensar assim, tipo, ela enxergou tudo aquilo num fruto, né? Uma coisa que é muito importante de dizer, tá, gente? É muito comum as pessoas dizerem que o fruto proibido era a maçã. Muito provavelmente porque é uma fruta muito bonita, né? Principalmente aquela frutinha que é bem vermelha, sabe? Ela é muito bonita, realmente muito atrativa, docinha, enfim. Mas muito provavelmente, gente, esse fruto, ele só estava naquela árvore e ele não existe mais. Eu achei muito interessante a maneira como a novela Gênesis colocou um fruto azul, né? Meio que um fruto que não existe. A maneira como eles colocaram foi genial, porque assim, meio que não te remete a nenhum outro fruto que nós estamos acostumados aí a comer. E não faz nenhum sentido que um fruto que trouxe o pecado, gente, trouxe, assim, digamos, a pior coisa que já veio aqui pra terra, não faz sentido ser um fruto, assim, que Deus deixou livre para nós continuarmos comendo, né? E em nenhum momento aqui na Bíblia fala que era uma maçã, fala que era um fruto de uma árvore que não se podia comer, senão nós íamos morrer. Fala que ela comeu e deu ao seu marido e ele também comeu. O motivo pelo qual ele comeu, meio que a gente não sabe se foi porque ele desejou também, se ela convenceu ele, se foi por frustração. Me deu a impressão, né? Eu vou falar bastante da novela Gênesis porque eu achei muito legal o primeiro capítulo da novela. Ele gritou ali, sabe? Tipo, não, você vai morrer, né? Tipo, e ficou desesperado, saiu correndo. E quando chegou ali, ela não tinha morrido. E ele ficou tipo assim. Deus mentiu pra mim, sabe? Deus enganou. Deus falou que a gente ia morrer. E por que que ela não morreu? Então, eu nunca tinha parado pra pensar dessa maneira, que talvez ele tenha comido porque, tipo, cara, eu fui enganado por Deus, então Deus mente, então ele é um mentiroso, então nada disso que Deus falou é verdade. Então ele foi lá e comeu. Tem essa possibilidade, mas também tem aquela possibilidade também de que, né, algumas vezes, né, algumas pessoas já falaram romantizando. Eu não sou muito dessa opinião, que é tipo, ai, a Eva pecou e ela vai estar perdida, então eu vou comer junto, que é pra ter redenção pra ela de alguma maneira. Eu acho muito difícil que tenha sido isso, tá, gente? Até porque Deus tinha dito que eles iam morrer, Deus em nenhum momento falou que ia ter uma redenção caso eles pecassem. Então Adão não sabia o que ia acontecer. Então eu acho muito mais provável essa primeira teoria de que realmente Adão comeu, porque ele viu que Eva comeu e não morreu. Então, tipo, meio que. Sabe quando vem uma pulguinha atrás da orelha, assim, tipo, Deus falou que ia morrer e aí não morreu. Então talvez Deus seja mentiroso. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam, porque isso era muito natural, né? Eles não tinham maldade, eles eram inocentes, eles eram ingênuos, eles não viam maldade na nudez, né? E aqui a primeira coisa que aconteceu quando eles comeram é que os olhos de ambos foram abertos, e a primeira coisa que eles perceberam é que estavam nus e ficaram com vergonha. Meio que veio esse pudor, esse senso de moralidade que até então não existia, porque como não existia maldade, não existia malícia. E como não existia malícia, então as pessoas estavam nuas, né? Tipo, se eles tivessem tido filhos, não teria necessidade de usar roupas, porque as pessoas não olhariam para os outros com um pensamento malicioso, né? E tem uma outra teoria também, que não é por
porque simplesmente eles não tinham maldade, mas porque eles tinham como se fosse um manto de glória, né, de alguma maneira um corpo glorificado, que a Bíblia promete que um dia nós vamos ter, né, um novo corpo que vai ser glorificado. E aí, quando eles comeram, entrou o pecado, eles perderam esse manto, essa luz, esse algo que cobria eles, que faziam com que eles não vissem a nudez deles, e aí eles perceberam. Então tem essas duas possibilidades. Então, a primeira coisa que eles fizeram, quando perceberam que estavam nus, foi colher para si folhas de figueira, né, de uma árvore. Pegaram folhas, fizeram umas roupinhas ali, e aí eles escutaram a voz de Deus, que toda viração do dia, né, ali tipo mais ou menos pelas 6 horas da tarde, quando virava de um dia para o outro, eles escutaram a voz de Deus, né, e eles se esconderam entre as árvores do jardim, como se Deus não fosse onisciente, onipresente, onipotente. Muitas pessoas muitas vezes se perguntam, né, ou perguntam, tá, se Deus é onisciente, ele sabia que o homem ia pecar, por que ele criou essa árvore? Simplesmente porque Deus não queria robôs, ele não queria pessoas que fossem obrigadas a servirem a ele, ou a serem filhos dele, ou a conviverem, terem um relacionamento com ele, por pura obrigação, por não ter outra possibilidade. E aí Deus chamou pelo homem pela primeira vez, tipo assim, cara, o homem estava ali esperando, né, aquele relacionamento, e pela primeira vez, ao invés do homem correr para Deus, ele se escondeu por medo. Ele foi como se fosse uma ruptura do relacionamento entre Deus e o homem naquele momento. Nota-se, né, nessas passagens que o homem, na verdade, ele não tinha a menor ideia da dimensão de Deus, porque ele não entendia que Deus era onisciente, onipotente, onipresente, ele não entendia que Deus realmente sabia de todas as coisas e também não entendia o amor de Deus, porque se ele entendesse, ele não teria medo, ele teria corrido para Deus e pedido misericórdia, socorro, pedido ajuda, né? E tanto que você vê ali que ao invés de pedir ajuda, o homem automaticamente já coloca a culpa em Eva. E foi a partir daí que já começou essas tretas que ninguém nunca quer se responsabilizar pelos próprios erros, mas sempre estão ali, tipo assim, ah não, foi fulaninho, ah não, foi culpa do fulaninho, ah eu sou assim porque na minha criação, ah eu sou assim porque aconteceu outra coisa, né? A gente sempre tá dando justificativas, né, pra sempre se ausentar da culpa. Nós sempre estamos dando desculpas. E é o pior, né, gente? Porque ele não coloca só a culpa na Eva. Ele tenta transferir a culpa pra Deus. A mulher que me deste, que tu me deu, tá, Deus, por esposa. Tipo assim, o erro foi teu. Ninguém mandou tu me dar essa mulher. Então, tu que errou. Tipo, meio que assim, né? É a mulher que tu me deu por esposa, ela me deu do fruto e eu comi. Tipo assim, ó, tô cagando pro que o Senhor me disse, né? Primeiro que não era pra comer. E aí, Deus perguntou pra mulher, tá, por que você fez isso? Ai, a serpente me enganou e eu comi de novo, transferindo responsabilidade para a serpente, sendo que a serpente assim, ó, não tava com a arma ali na cabeça da Eva dizendo come se não te mato. E aí foi quando Deus colocou a maldição na serpente e aí ele começa falando da serpente para Adão, né? Só que é muito interessante de ver que assim como ele declara as maldições, ele já fala sobre a redenção, porque ele mesmo ia descer na terra e ia morrer por nós. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Isso quer dizer, entre o descendente da serpente, o capiroto, e o descendente da mulher, que seria Jesus. Então, gente, por hoje era isso. E próximo capítulo vou falar sobre o primeiro homicídio, o primeiro assassinato, tretas de família, casos de família. Não perca, é tenso, é triste, mas é necessário falar, né, sobre tudo. Se a Bíblia não esconde nada, quem sou eu para esconder alguma coisa do que está aqui, né? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau!